Bom dia, bom dia. Que tal as notas da prova? Foram boas? Foram boas? Foram boas. Mais de 50 pessoas já passaram direto aqui. Tá ótimo, né? Então vamos. Passou direto, mas vamos garantir o excelente, né? Para quando for disputar bolsa de iniciação científica, bolsa sanduíche, bolsa de monitoria, de tutoria. Conseguir, né? Olha, hoje vamos estudar coordenadas polares, né? Coordenadas polares que é um assunto que é para ser visto no cálculo 1, mas às vezes não dá tempo. Tá, vamos ver agora. Coordenadas polares. Tá? O que são coordenadas polares? Olha, coordenadas polares é, é, é uma maneira de você localizar pontos no plano, né? Que nem as coordenadas cartesianas, né? Nós temos o sistema de coordenadas cartesianas, que é esse que a gente está acostumado, e temos o sistema de coordenadas polares, né? O sistema de coordenadas cartesianas, só lembrando aqui, como é o sistema de coordenadas cartesianas? Você tem que ter um plano, porque ele é feito em um plano. Por exemplo, eu pego aqui o plano do quadro. E aí, no sistema de coordenadas cartesianas, no plano que você tem, você escolhe um ponto. Esse ponto é chamado de origem no sistema de coordenadas cartesianas. E aí, por esse ponto, você traça duas retas perpendiculares. Normalmente, a gente traça uma horizontal e outra vertical, mas não precisa, né? De acordo com o seu objetivo, podem ser inclinadas essas retas, tá? Uma passa a ser o eixo X e outra passa a ser o eixo Y. Essas retas, elas são numeradas. Então, você tem uma unidade de medida e você coloca aqui a unidade de medida, né? Centímetro, metro, né? É assim que é o sistema de coordenadas cartesianas. E aí todo ponto do plano, ele passa a ser representado por dois números, um par de números. Um número é essa distância aqui, que é medido de acordo com essa unidade de comprimento que você adotou, e outro é essa distância aqui. E aí você tem o par XY. Então, esse par XY, ele serve para você localizar o ponto no plano. Por exemplo, se eu pego o ponto 3, 2, que ponto é esse? É esse bem aqui, ó. 3 do X, 2 do Y. Está aí o ponto 3, 2. Então, localiza os pontos do plano quando você pega o plano. O plano inicialmente não tinha nada. Aí você colocou lá um ponto, chamou de origem, passou as duas retas numeradas perpendiculares pela origem. E aí, então, todos os pontos ficam localizados por um par de números, né? Nas coordenadas, e aí essa parafernália aí se chama sistema de coordenadas cartesianas. As coordenadas polares têm o mesmo objetivo. É você pegar um par de números para localizar o número ponto, pegar um par de números para você localizar um ponto no plano, tá? De uma maneira semelhante, talvez, né? Assim, ó, você tem que ter o plano também. Tem um plano, por exemplo, aqui o plano do quadro. E você escolhe um ponto no plano. No sistema de coordenadas polares, esse ponto é chamado de polo. Não é origem agora, é polo. E aí, em vez de você pegar duas retas perpendiculares, você pega somente uma semirreta, começando nesse ponto chamado polo. Geralmente a gente pega uma semirreta horizontal aqui para a direita do polo, mas não precisa também, de acordo com o seu objetivo, você pode pegar qualquer semirreta. Aí você pega aqui uma semirreta.
Essa semirreta, ela é chamada de eixo polar. Eixo polar, tá? E ela é numerada também de acordo com uma unidade de medida que você adota. Centímetro, metro, quilômetro, né? Polegada. Então você numera aqui, né? De acordo com uma unidade. E aí todo ponto do plano, você associa um par de números. Quais são esses números? São assim, ó, dado esse ponto aqui do plano, você liga esse ponto ao polo. Você liga. E aí você vai ter esse ângulo aqui, um ângulo medido a partir do eixo polar, no sentido anti-horário. Um ângulo θ. Esse ângulo a gente vai sempre adotar como unidade de medida o radiano, tá? E você pega a circunferência de raio 1, é a medida dessa circunferência que o ângulo faz, né? E aí você pega essa distância aqui de acordo com a unidade que você estabeleceu. Vou chamar de ρ para essa distância. E aí então a esse ponto aqui você associa esse par de números, θ-ρ, né? θ-ρ. Esses números vão ser as coordenadas polares do meu ponto aqui, tá? Que nem aqui, esse par de números aqui são as coordenadas cartesianas desse ponto aqui no sistema de coordenadas cartesianas. E esse polo, eixo polar, o ângulo, às vezes é chamado ângulo polar, né? Isso aqui se chama sistema de coordenadas polares. Sistema de coordenadas polares. Então, eu tenho o polo, tenho o eixo polar e tenho as coordenadas polares, tá? É isso que é coordenadas polares, tá bom? Nada mais é do que uma outra maneira de você localizar os pontos de um plano, tá? E tem outros sistemas ainda, né? A gente trabalha muito com esses dois aí. Na verdade, a gente trabalha mais com o sistema de coordenadas cartesianas. Trabalha com o sistema de coordenadas polares. A gente faz algumas convenções para isso, né? Vamos ver aqui exemplos e convenções. Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui o eixo polar aqui está o polo e está aqui o eixo polar. E vou pegar esse ponto aqui. Pegar esse ponto bem aqui assim. Então, estão aqui as coordenadas polares dele. θ-ρ. Pelo jeito que está aqui, esse ângulo é positivo, né? É um ângulo agudo, né? Sei lá, a média aí π sobre 3, π sobre 6, π sobre 4. E essa distância também é positiva. Mas a gente considera situações em que as coordenadas polares, uma delas pode ser negativa, né? Por exemplo, nessa situação aqui, se eu considerar o ângulo negativo, ou seja, o que significa ter o ângulo negativo? Significa que você está medindo aquele ângulo no sentido horário, tá? Então, olha, esse ângulo θ está sendo medido no sentido anti-horário. Se você pegar e medir no sentido horário esse mesmo ângulo para cá, aí então você vai considerar aqui menos θ-ρ, tá bom? Então, toda vez que você tiver um par que seja coordenadas polares de um ponto, que os números do par sejam coordenadas polares do ponto, e o primeiro, o que representa o ângulo, é negativo, significa que ele está dizendo para você que é para medir aquele ângulo no sentido horário, tá? Se por acaso tiver negativo o ρ, você vai, como é que o ρ vai estar negativo? O ρ é uma distância. Mas é assim, é convencionado que é assim. Você tem esse par aqui, θ-ρ, ambos positivos, e aí o negativo é aquele que está diametralmente oposto a esse com relação ao polo, né? Esse ponto bem aqui, ó. Tá? Essa mesma distância aqui assim, ó. Tá? Aí aqui é o θ menos ρ, tá bom? Esse par aqui, se você quiser, ele pode também ser representado
Pode ser representada assim, olha, você vai considerar, essa distância aqui é ρ, né? Esse ângulo aqui é θ mais π, ó. Π, aqui é o ângulo π. Então, esse ponto também é representado por θ mais π, ρ, se você quiser, tá? Então, esse par aí, θ mais π, ρ, você pode representar por θ menos ρ, tá? É isso, essas são as convenções. Por exemplo, olha, digamos que eu estou aqui com o meu eixo, aqui está o meu polo, aqui está meu eixo polar, né? Aqui está a unidade de medida que eu adotei, tá bom? 1, 2, 3. Onde está o ponto? Π sobre 4, 3. São as coordenadas polares de um ponto. Π sobre 4, o que é? Ó? Π sobre 4 é metade do ângulo reto, né? Se fosse aqui 90 graus, π sobre 2, é metade. Então, é um ponto que está nessa semirreta aqui. Aí, essa unidade 3, você coloca aqui, ó. Então, é esse ponto aqui, o π sobre 4, 3, tá? Aqui mede 3, essa distância mede 3, e esse ângulo mede π sobre 4, tá? Onde está o ângulo, onde está o ponto menos π sobre 4, 3? Ah, olha, eu tenho que pegar e andar no sentido anti-horário a partir do eixo polar, no sentido horário a partir do eixo polar, formando o ângulo de π sobre 4. Então, é aqui assim, ó. Aqui também π sobre 4, só que no sentido horário agora, né? E aí você mede 3 aqui também, 3, essa distância 3. Aí você vai ter o ponto aqui, menos π sobre 4, 3, tá? Onde que está o ponto? Π sobre 4 menos 3. Se o π sobre 4, 3 está aqui, o π sobre 4 menos 3 está diametralmente oposto a esse, com relação ao polo, tá? Você vem para cá assim, 3 aqui também. Então, é esse aqui, π sobre 4 menos 3, tá? É isso, né? E aí pronto, olha. Como exercício para vocês, ó, façam um sistema de coordenadas polares e marque esses pontos aqui, ó. Π sobre 2, 4. Menos π sobre 2, 4. Π sobre 2 menos 4. Marque esse aqui, ó. 0, 2. Onde está esse? Ó? O ângulo é 0, a distância é 2. Esse bem aí, né? Forma um ângulo 0 com o eixo polar e está a uma distância 2 do polo, tá? É assim, ó. E aí, por exemplo, esse aqui, ó, π 1. Onde está esse? Ele forma um ângulo π com o polo. Forma um ângulo π. E está a uma distância 1. Está aqui, ó. Esse é o π 1. Mas assim não vale, eu vou passar o exercício que já estou fazendo. Não. Então esse aqui, eu não vou fazer esse aqui. 3π sobre 2, 3. Onde está esse? Tá bom? É assim e por aí vai, tá bom? Isso aqui é coordenadas polares, tá bom? Coordenadas polares, tá? Então, esse é o sistema de coordenadas polares. A gente tem essas conversões, essa convenção de considerar a coordenada, uma ou outra coordenada polar negativa. E temos aí uns exemplos, tá? O que acontece é que tem uma maneira de você converter coordenadas polares em coordenadas cartesianas. E reciprocamente, coordenadas cartesianas você converte em coordenadas polares. Que é assim, olha, fórmulas de conversão de coordenadas polares em cartesianas e vice-versa. Olha, digamos que você tem aqui o seu polo,
E aqui você tem o eixo polar, tá? Aqui você tem o eixo polar. Ele está numerado aí, tá bom? Eu não vou desenhar aqui para não carregar muito o desenho aqui. E aí, em cima desse sistema de coordenadas polares, você desenha o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Em cima dele, dessa maneira aqui, ó, coincidindo o polo com a origem e coincidindo o eixo polar como um semi-eixo positivo do eixo X, né? Então você vem e faz isso aqui, ó. Esse é o eixo Y. E esse aqui, o eixo X, tá bom? É isso. E aí, então, dado um ponto, está numerado aqui o X, o Y, dado um ponto aqui, ele vai ser representado de duas maneiras, pelas coordenadas polares dele e pelas coordenadas cartesianas dele, né? Pelas coordenadas polares, ele vai ser assim, ó. Eu vou ter esse ângulo aqui, θ, e essa distância ρ. E aí aqui é o ponto θ, ρ. Pelas coordenadas cartesianas, eu vou pegar esta distância aqui, que mede x, e esta aqui, que mede y, que também aqui mede y, né? Essa distância é a mesma dessa. E esse ponto também é representado pelo par xy, que são as coordenadas cartesianas dele, tá bom? Como essas coordenadas se relacionam? Olha, se você olhar para esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, né? E aí você acha o cosseno desse ângulo, cosseno de θ. O que é o cosseno de um ângulo, de um triângulo retângulo? É o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa, que é ρ. Então daí você encontra que o x, passa esse ρ para cá multiplicando, é ρ cosseno θ, tá? E você tem essa primeira aqui. Se você achar o seno desse ângulo, o seno é o cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa, ρ. E aí passa para cá o ρ, você vai ter que o y é ρ seno θ, tá? Pronto, e aí você tem, então você tem essas duas fórmulas aqui, ó. Essas duas fórmulas. O x é igual a ρ cosseno θ e o y é igual a ρ seno θ, né? E eu vou dizer que essas são as fórmulas de conversão de coordenadas polares em coordenadas cartesianas, tá bom? Então, dado um ponto em coordenadas polares, você tem o θ e o ρ, você joga aqui e acha as coordenadas cartesianas desse ponto, tá bom? É isso. E aí também você pode olhar aqui para esse ângulo e achar a tangente dele. Tangente de θ. O que é tangente de θ? É o cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto que é y e o adjacente que é x. E daqui você tira então que o θ é o arco tangente de y sobre x, tá? E você tem isso aí. Ou você olha para esse triângulo aqui e aplica o teorema de Pitágoras a ele, né? Que diz o teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você acha a raiz quadrada positiva lá do outro lado. Então você vai ter isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. E aí você tem, então, essas duas fórmulas aqui, essas duas outras fórmulas. O θ é o arco tangente de y sobre x e o ρ é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu vou dizer que essas fórmulas são as fórmulas de conversão de coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Dado um número, dado um ponto do plano e dadas as coordenadas cartesianas x e y dele, você aplica isso aqui e acha as coordenadas polares do ponto, tá? Então eu tenho aí as duas fórmulas de conversão
de coordenadas polares em cartesianas e vice-versa, tá? Essa fórmula aqui parece complicada, envolve arco tangente. No lugar dela, a gente usa mais essa mesmo aqui, né? Tangente de θ é igual a y sobre x, né? Essa que está aqui. Tá? São equivalentes essas coisas. E essa aqui também, a gente usa muito essa aqui, olha. Rho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui aparece sempre, olha. Então, dado um ponto, xy do plano, né? Em coordenadas cartesianas, o quadrado da abscissa mais o quadrado da ordenada dá o quadrado da distância dele à origem, né? E é isso mesmo, se você pode ver isso por aqui. Se você levar ao quadrado isso, vai ficar ρ ao quadrado cosseno ao quadrado. Elevar ao quadrado este, vai ficar ρ ao quadrado mais seno ao quadrado. E somar membro a membro, x quadrado mais y quadrado é igual, põe o ρ quadrado em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1 da ρ ao quadrado, tá? Então isso aqui vai aparecer algumas vezes, então já fiquem sabendo aí que x ao quadrado mais ρ ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado é ρ ao quadrado, tá? Daqui a pouco aparece de novo isso aí. Tá bom? Essas são as fórmulas de conversão, tá bom? Existem equações em coordenadas polares, tá? E o que essas equações significam geometricamente, né? Assim como existe a equação da circunferência, a equação da reta, a equação da parábola, da elipse, né? E equações de outras curvas, a equação da senoide, né? Para coordenadas cartesianas, existem também as equações de curvas em coordenadas polares, né? Vamos ver aqui algumas, olha, vamos ver aqui algumas. O que isso tem a ver com integral, né? A gente está vendo isso para ver integral, né? Tá bom? O que será que isso tem a ver com integral? Vamos ver daqui a pouco. Tá bom? É um assunto legal, coordenadas polares. É bem legal. É um assunto romântico até. Vamos até ver por quê. Sim, equações em coordenadas polares. É tipo uma geometria analítica em coordenadas polares, né, que a gente vai ver. Por exemplo, pessoal, olha, vamos considerar esse conjunto aqui. O conjunto de todos os pontos em coordenadas polares, que são assim. Π sobre 3 ρ, tal que o ρ percorre os reais. Então eu quero o conjunto de todos os pontos em que o θ é π sobre 3. E o ρ pode ser qualquer coisa, positivo, negativo, tá? Tá. O que vai ser, quais são os pontos, qual é o desenho desse conjunto no sistema de coordenadas polares, né? Esse conjunto aí, eu vou fazer um esboço dele. O que vai dar? Olha, vamos pensar aqui comigo. Aqui está o polo, aqui está o eixo polar, né? Aqui está a numeração, a unidade que eu estabeleci, né? Por exemplo, olha, eu quero esse ponto aqui. Π sobre 3, 1. Onde está esse ponto? Olha, ele forma... Quando eu represento esse ponto e faço o segmento do ponto ao polo, esse segmento vai formar um ângulo de π sobre 3. Então é um ângulo por aqui, assim, ó. E essa distância aqui é 1. É 1, será que tem? Mais para cá, assim. É 1 aqui, ó. Esse é o ponto 1. Não, esse é o ponto π sobre 3, 1. Tá? Aqui forma um ângulo de π sobre 3. Onde está o ponto π sobre 3, 2? Forma o mesmo ângulo π sobre 3, 2,
pega a distância 2 aqui, está bem aqui, ó. Esse é o ponto π sobre 3, 2. Onde está o ponto π sobre 3, 3? Ah, está aqui, ó. Tá bom já, eu já sei. Π sobre 3, não vai perguntar o π sobre 3, 4, que eu já sei, né? Tá bom. E assim vai. Todos para cá estão aí, né? E, por exemplo, π sobre 2, π sobre 3, meio, né? Está por aqui. Eu desenhei só alguns, mas π sobre 3, 3 sobre 2, está por aqui, né? Estão todos para aí. Onde está esse aqui, olha? π sobre 3, menos 1. Menos 1. Ah, aquela história de ainda há pouco, né? Se aqui está o π sobre 3, 1, o π sobre 3 menos 1 está aqui, ó. Aqui está o π sobre 3 menos 1. Onde está o π sobre 3 menos 2? Mesma coisa. Se aqui está o π sobre 3, 2, o π sobre 3 menos 2 está aqui. Então, o que é esse conjunto? É essa reta. Tá? Essa reta. Tá? Então, eu vou dizer que essa reta é assim, olha. É assim. A equação dessa reta é assim. Θ igual a π sobre 3. Tá? São todos os pontos do plano em coordenadas polares que o θ é π sobre 3. Ah, mas e o ρ? O ρ não está aparecendo aqui? Ele pode ser qualquer. É assim, quando aquela variável não aparece na equação, ela assume qualquer valor, tá? É sempre assim em matemática, tá? Então, essa aqui é a equação desta reta em coordenadas polares. E qual é a equação dessa reta em coordenadas cartesianas? Quer dizer, se eu desenhasse aqui o meu sistema de coordenadas cartesianas, né? Eixo x, eixo y, vou apagar aqui, eixo x, eixo y, qual é a equação dessa reta? E aí você usa as fórmulas de conversão, né? Você pode chegar aqui, você pega aqui nessa, essa é a equação em coordenadas polares, né? Acha a tangente dos dois lados. Tangente de θ é igual a tangente de π sobre 3. Tangente de θ é o quê? Está aqui, ó, é y sobre x. Tangente de π sobre 3 é o quê? Eu vou calcular aqui separado, que eu não sei. Tangente de π sobre 3 é o seno de π sobre 3 dividido pelo cosseno de π sobre 3. Seno de π sobre 3, quanto é? Esse eu sei, né? Seno dos arcos notáveis. Quanto é o seno de π sobre 3? Hein, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3, meio. Corta, corta, dá a raiz de 3. Então, aqui dá a raiz de 3. Passa esse x para lá, multiplicando. Pronto. Essa é a equação desta mesma reta, só que em coordenadas cartesianas, tá bom? É assim que funciona, tá? É assim que funciona a coisa, tá bom? E na verdade, se eu pegar qualquer constante e fizer θ igual a essa constante, isso aqui é a equação de uma reta em coordenadas polares, tá? Essa constante vai ser o ângulo que a reta faz com o eixo polar, tá? Ok, ok. Outro exemplo. Eu vou pegar agora esse conjunto aqui, ó. O conjunto de todos os pontos, o conjunto de todos os pares de números em coordenadas polares, que são assim, ó. Θ, ρ. Θ, ρ. Tá? Opa. Θ, ρ não. Θ, 2. Por exemplo, 2. O ρ é constante igual a 2. E o θ? O θ pode ser qualquer coisa. Positivo, negativo. Tá? Pega o conjunto dos pares de números que são
coordenadas polares em que o ρ é sempre 2 e o θ vai mudando, pode ser qualquer coisa, tá? Bom, o que é isso aí? O que é isso aí? Ó? Eu vou pegar aqui o meu polo, vou pegar aqui o meu eixo polar, está aqui a minha unidade de medida, né? E aí vamos representar alguns desses pontos. Por exemplo, onde está esse ponto aqui? 0,2. 0,2. O ângulo é 0. Aqui, 1, 2. É esse ponto bem aqui, ó. Né? Onde está esse ponto aqui, ó? Π sobre 4, 2. Π sobre 4 é 45 graus. Você pega uma medida, essa medida 2, você coloca aqui, está bem aqui, ó. Onde está esse aqui? Π sobre 2, 2. Π sobre 2 é o ângulo de 90 graus. Mede 2 aqui, está aqui, ó. Π2. Forma um ângulo π e uma distância 2, está bem aqui, ó. Forma um ângulo π e uma distância 2. O que vocês acham que vai dar, então, isso aí? Vai dar uma circunferência, né? Você pode... e esse aqui, por exemplo, aqui está o π2, né? O π sobre 2, 2. O menos... O θ pode ser qualquer, então pode ser negativo. O menos π sobre 2, 2. Onde está esse? Olha, se aqui eu estou medindo π sobre 2 no sentido anti-horário, eu tenho que medir π sobre 2 no sentido horário. Né? Aqui, olha, esse aqui é o ponto π sobre 2, 2. Esse ângulo aqui, como é positivo, foi medido no sentido anti-horário. Agora eu meço no sentido horário, né? E distância 2 do polo. Vai ser esse ponto aqui, ó. É o ponto menos π sobre 2, 2. Que é o mesmo ponto 3π sobre 2, 2, né? Se você pega, soma isso aqui com π, né? Soma com π. Você soma esse com π. Soma π sobre 2 com π. Π sobre 2 com π, que vai dar 3π sobre 2. Você pega esse 3π sobre 2 e soma com π, ó. Vai dar esse aqui. Então, esses dois pares representam esse mesmo número. Então tá, olha, sempre que o ρ é fixo igual a 2, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 em qualquer direção, aí eu vou ter a circunferência. De centro no polo, é polo, não é origem, é polo. E raio 2, tá? E aí então, pessoal, eu vou dizer que ρ igual a 2 é a equação dessa circunferência em coordenadas polares. Mas o θ não está aparecendo. Mas então ele é qualquer coisa, o θ, ele pode assumir qualquer valor, tá? É sempre assim, tá? Não apareceu na equação, ele assume qualquer valor, tá? E qual é a equação, qual é essa equação em coordenadas, qual é a equação desta circunferência em coordenadas cartesianas? Se eu fizer o meu sistema de coordenadas cartesianas aqui eixo x, aqui eixo y, qual é a equação dessa circunferência, pessoal? Passa aqui no 2, menos 2, menos 2. Qual é a equação dessa circunferência em coordenadas cartesianas? Fala aí para mim. Em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. 4, né? Como é que eu obtenho a equação dessa circunferência em coordenadas cartesianas? A partir daqui, eu uso as minhas fórmulas de conversão, tá? Uso as minhas fórmulas de conversão. Olha, eu não sei que o ρ é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, eu coloco aqui, ó. O ρ é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 2.
eleva ao quadrado ambos os membros para sumir a raiz. Aqui esse 2 faz sumir a raiz. 2 ao quadrado é 4, está aqui, ó. A equação dessa circunferência em coordenadas cartesianas, tá? Olha, até que coordenadas polares, as equações parecem ficar simples, né? A equação da circunferência é isso aí. A equação da reta é isso aqui. Olha em coordenadas cartesianas como fica, ó. Em coordenadas cartesianas como fica. Parece que coordenadas polares facilita, né? Dependendo da situação, tá? Uma outra aqui. Essa equação aqui, olha. Essa equação aqui, o que vocês acham que vai ser, ó? Então, pessoal, olha, ρ igual a uma constante, seja 2, 3, uma constante positiva, né? É sempre a equação de uma circunferência em coordenadas polares. A equação de centro no polo e raio igual àquela constante, né? Eu fiz aí para 2, mas poderia ser ρ igual a 3, ρ igual a 5, ρ igual a meio, tá? O que vocês acham que vai ser? Que figura representa essa equação aqui, ó? Ρ igual a 2 cosseno θ. Isso aí é uma equação em coordenadas polares. É uma equação em coordenadas polares. O que será que ela representa? Que figura que ela representa? Que curva que ela representa? Será uma circunferência? Será uma parábola? Será uma elipse? Será uma reta? O que será? Olha, para ver o que vai ser, eu vou já aplicar minhas fórmulas de conversão e ver como é essa equação em coordenadas cartesianas. Que coordenadas cartesianas eu conheço um monte de equação, né? Conheço a equação de reta, de circunferência, de parábola, de elipse, né? Vai que dá uma dessas que eu conheço, aí eu já sei o que vai ser, né? Então vamos lá. Vou aplicar as fórmulas de conversão. Mas eu vou dar uma de esperto aqui, sabe? Eu vou multiplicar tudo por ρ, dos dois lados. Multiplica por ρ dos dois lados. Aqui vai ficar ρ ao quadrado, aqui vai ficar 2ρ cosseno θ. O que é ρ ao quadrado? Onde que é ρ ao quadrado? Não disse? Ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é, aí 2, né? O que é ρ cosseno θ? Olha ρ cosseno θ, ó. É x. Por isso que eu multipliquei tudo por ρ, tá? Que eu já sabia disso aí. Então isso aqui é x. O que será isso aqui? Ainda não dá para ver. Vou passar isso aqui para o primeiro membro. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado igual a 0. X ao quadrado menos 2x. Eu vou somar 1 aqui. Aí eu já alterei a minha equação, né? Já não é mais uma igualdade se eu somei. Para ficar uma igualdade, tenho que somar 1 do outro lado também, né? Que aí, quando eu cortar aqui, volta para a minha equação original. Aí isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é x menos 1 ao quadrado, concorda? Olha, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes x, mais o quadrado do segundo. Esse y ao quadrado eu posso escrever assim, ó. Esse 1 eu posso escrever assim. E esse aqui eu já sei o que é. O que é esse aí, pessoal? Que equação é essa? Equação da circunferência de centro onde? No ponto 1, 0 e raio 1, né? Então, se eu fizer aqui o meu sistema de coordenadas cartesianas, aqui x e aqui y, o ponto 1, 0 está bem aqui. Digamos, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Esse é o centro. E o raio é 1. 1. É essa circunferência, ó. Tá? É essa circunferência. Então, no sistema de coordenadas polares, se eu tiver só o polo e o eixo polar, é essa aí a circunferência. Essa equação aqui
é a circunferência de centro no ponto 1, 0 e raio 1. Significa o seguinte, olha, dado um ponto bem aqui, se você pegar esse comprimento e esse ângulo, né, pegou esse ângulo aqui, esse comprimento aqui mede 2 cosseno θ. 2 cosseno, que é o ρ. O ρ é igual a 2 cosseno θ, tá? Vamos colocar aqui. Esse comprimento aqui, que é o ρ, ele mede 2 cosseno θ. É assim que você tem que pensar, tá? Pegou um ponto aqui, fez o traço, as coordenadas polares dele são θ e ρ. O ρ é 2 cosseno θ. Essa distância aqui é 2 cosseno θ, tá? É isso, mais uma equação em coordenadas polares, né? Outra equação em coordenadas polares, outra equação em coordenadas polares. Essa aqui, olha, ρ igual a θ. O que isso representa? Que curva que isso representa no plano, né? Eu desenho, pego o plano, desenho nesse plano o sistema de coordenadas polares. Quais são os pontos em que o ρ é igual ao θ? Olha, você pode pensar aqui assim, ó. Fazer as fórmulas de conversão aqui não vai ajudar, não. Vai dar complicado as fórmulas de conversão aí. Vai dar aqui raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai dar arco tangente, ó. Vai dar uma coisa assim, ó. Vai dar assim. Esse aqui é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui, o θ, é arco tangente de y sobre x. O que é isso? Isso aí é, né? Então complica muito. Se eu meter coordenadas cartesianas, complica. Então deixa, não vou por esse caminho, não. Eu vou tentar ver mesmo que figura que vai dar. Ó, vou pegar aqui o polo, vou pegar aqui o eixo polar e vou marcar alguns pontos, né? Por exemplo, eu vou marcar o ponto 0, 0, né? Que é o polo, né? A distância é 0 do polo, então é o polo. Eu vou marcar o ponto π sobre 4, porque é sempre assim, né? O θ é igual ao ρ. Você tem que ver esses pontos aí, olha. Então, como é esse ponto? Olha, como é esse ponto? Ele forma um ângulo de π sobre 4. Ele está bem aqui, ó. 45 graus. E ele está a uma distância de π sobre 4. Então, se eu fiz aqui uma medida aqui, ó, o π é 3 alguma coisa, né? É mais ou menos, eu estou dividido por 4 essa distância aqui, ó. Vai ser uma coisa por aqui, assim. Vai ser esse o ponto, π sobre 4, π sobre 4. O ponto π sobre 2, π sobre 2. Onde está esse ponto? Olha, forma um ângulo π sobre 2. Está aqui, um ângulo π sobre 2 aqui. E está uma distância π sobre 2. Uma distância metade dessa aqui, ó. Essa aqui era π sobre 4, agora π sobre 2. Então é o dobro dessa daqui. Então está por aqui assim, ó. Esse é o ponto π sobre 2, π sobre 2. Tá? Onde está o ponto π? Forma um ângulo π com o forma um ângulo π com o eixo polar. Tá? E está uma distância π, que é 3 alguma coisa. Então, essa distância... Olha, aqui era π sobre 2, né? É uma distância 2 vezes essa. Tá aqui, ó. Aqui está o π, ó. π. Tá? Onde está o 3π sobre 2, 3π sobre 2? Olha, você vai pegar essa distância aqui e fazer 3 vezes ela. Aqui era 2 vezes. É 3 vezes ela, tá aqui. E um ângulo de 3π sobre 2, por aqui assim. Onde está o 2π, 2π?
Olha, aqui é π, é 2 vezes essa. 2 vezes, está por aqui assim, ó. Aqui é o 3π sobre 2, 3π sobre 2, e aqui é o 2π, 2π. E por aí vai, tá, pessoal? 3π, 3π, 4π, 4π. Vai ser uma curva assim, ó. Lá em cima ela vai... É uma espiral. Se você der um zoom e olhar bem de longe, é um negócio aqui assim, ó. Ela vai se abrindo muito rapidamente, tá? É uma espiral. A equação dela em coordenadas polares é assim. Em coordenadas cartesianas é complicadíssima, né? É assim em coordenadas cartesianas. Arco tangente, como eu escrevi ainda há pouco, arco tangente de y sobre x, né? Y aqui. Tá? Ok. Mais uma. Essa aqui, olha. Rho igual a 1 mais seno θ. O que dá isso aí? 1 mais seno θ. Ó, eu vou representar alguns pontos também. Eu vou até fazer uma tabela aqui para ver o que vai dar, tá? Aqui eu vou colocar θ, aqui eu vou colocar ρ. E eu vou atribuir alguns valores para o θ. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Vamos ver o que vai dar. Me ajuda aí, olha, me ajuda aí. Quando θ é 0, coloca seno de 0 aqui, ó. Quanto é seno de 0? É 0, então dá 1. 1 mais 0. Quando o θ é π sobre 2, coloca π sobre 2 aqui, ó. Seno de π sobre 2 é 1, vai ficar 1 mais 1 que vai dar 2. Quando θ é π, seno de π quanto é? Menos 1. 1 mais menos 1 vai dar 0. Né? Seno de π? Não. Não. Seno de π? É, tá certo. Não. Não. É, tá certo. É assim, olha. Quando você tem um ângulo aqui, θ, o cosseno é medido aqui. E o seno é medido aqui, ó. Né? Se esse ângulo tiver, se esse ponto estiver aqui, o seno é 0, né? Se esse ângulo for esse aqui, né? Aí dá 0, aí dá 1, né? Aí dá 1. Então, seno de π é 0. Mais 1 dá 1. Já não ia dar legal. Mais 1 dá 1. Agora, 3π sobre 2, aí sim é 0. É 0, aí... Não. 3π sobre 2 é menos 1. Ele tá aqui. É menos 1. Aí 1 mais menos 1 aí dá 0. Tá? Aí quando o θ é 2π. 2π é 0 de novo. Aí dá 1. É isso, olha. Vamos representar esses pontos. Ó. Aqui está o polo. Tá certo aí, pessoal? Acho que tá, né? Aqui está o polo. Aqui está o eixo polar. Está aqui a minha numeração, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Olha, o ponto, isso em coordenadas polares, tá? Então, olha, isso aqui é ângulo, isso aqui é distância. Então, quando faz um ângulo 0, a distância é 1. Então, o ponto é esse, ó. Ela passa por esse ponto, a curva. Quando forma um ângulo π sobre 2,
a distância é 2. Então, olha, eu vou formar um ângulo π sobre 2, 90 graus. Aí a distância é 2, é 2 vezes essa. Então a minha curva passa aqui. Quando forma um ângulo π, π está aqui, ó. Π está aqui. A distância é 1. Então é 1 aqui, ó. Minha curva passa aqui. Tá? Minha curva passa aqui, a mesma distância aqui, ó. Passa aqui assim. Quando é 3π sobre 2 é 0. Então vai dar, a distância é 0. Então é a origem. E quando é 2π, volta a dar 1. É uma curva assim, olha. Ela faz isso aqui, ó. Começa aqui no 0, né? Vai. No 3π sobre 2 dá 0, aí volta a dar 1 no 2π. Na verdade, ela começa aqui, no 0. É tipo um coração de cabeça para baixo, né? Essa curva é chamada cardioide. Para lembrar que é coração, tá? Cardioide. Cardioide. Ó, gravem como é a cardioide, ó. Gravem como é a cardioide. Tá? A última aqui, a última. Cardioide. Olha essa aqui, ó. Essa aqui eu não vou só colocar aqui. Rho é igual a cosseno de 2θ. É diferente daquela. Aquela era ρ igual a 2 cosseno θ. Agora é cosseno de 2θ. O que é essa? Olha, essa curva é interessante. Essa curva ela é assim, ó. Essa curva ela faz isso aqui assim, ó. Ela faz isso aqui, ó. E volta de novo e vai ficar rodando aqui. Tá? Parece com o que isso aí? Ah, parece com uma flor. E o nome dela é rosácea de 4 pétalas. Eu não falei que era romântico esse assunto? Falei, é por isso. Rosácea de 4 pétalas. E se você mudar isso aqui, se você colocar 3 aí, por exemplo, 3 no lugar do 2, vai formar essa curva aqui, olha. Olha, está aí a rosácea de 4 pétalas, ó. Cosseno de 2. Vai formar essa, que é a rosácea de 3 pétalas. E se você colocar 4 no lugar desse 2, olha, o 2 não deu 4 pétalas. O 4 vai dar 8 pétalas. Quando é par aquele número, dá o dobro de pétalas. Quando é ímpar, dá o mesmo número de pétalas, que é o número. Olha aí a rosácea de 8 pétalas. Quando você estuda coordenadas polares, você lida com essas coisas. Coração, rosa, pétalas. É um assunto romântico. É um assunto para estudar a 2. Né? Mas na prova não, tá? Não se invente, não se invente. Ó. Mas para que a gente está estudando coordenadas polares? Para fazer mudança de variável na integral dupla. É para isso, tá? Mudança de variáveis na integral dupla para coordenadas polares, tá? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? É simplesmente o seguinte, olha, é simplesmente o seguinte. Você tem aqui no plano XY, coordenadas cartesianas mesmo, né? Um conjunto bem aqui, uma região aqui, tá? Uma região. Os pontos aqui são XY, tá? E você tem uma função aqui, tomando valores em R.
tá? Tomando valores em R. E você quer integrar essa função. Você quer integrar essa função, calcular a integral dupla dela. Calcular a integral dupla dela. Calcular a integral dupla da função fxy dx dy sobre esse conjunto B. E aí eu quero fazer uma mudança de variável nessa integral. Então, o que eu tenho que pegar a função φ que faz a mudança de variável. Vou pegar aqui a função φ. Tá? Aqui. Aí são as novas variáveis aqui, tá? São as novas variáveis. Eu vou chamar essas novas variáveis de θ e ρ. Já para lembrar de coordenadas polares. Mas olha, eu estou colocando aqui θ e ρ, mas aqui são coordenadas cartesianas mesmo da θ ρ. Não tem coordenadas polares por enquanto. Aqui são coordenadas cartesianas chamadas de x e y, aqui são coordenadas cartesianas que eu estou chamando de θ ρ. E aqui eu tenho a minha função φ. Tá? A minha função φ, qual é essa função φ? Aí é que tá. A minha função φ vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. X igual a ρ cosseno θ, y igual a ρ seno θ. Aquelas fórmulas de conversão de polares para cartesiana. Ou, se você quiser apresentar a sua φ de outra maneira, você apresenta assim. Cosseno θ, ρ seno θ, tá? E aí, então, como é que você vai fazer a mudança de coordenadas? A fórmula de mudança de coordenadas é assim, ó. Você tem que fazer a integral dupla da função f composta com essa φ, né? Vezes o módulo do jacobiano dessa φ, que na aula passada a gente calculou esse jacobiano e deu quanto, hein, pessoal? Deu quanto na aula passada que a gente calculou? Menos ρ, não foi? Menos ρ. E sobre o novo conjunto aqui, B, θ, ρ. O novo conjunto aqui, quem é esse conjunto aqui? É o conjunto dos pontos, θ, ρ, né? Que são levados exatamente aqui pela função φ. Tá? São levados exatamente aí. Então, olha, pessoal, aqui é que surgem as coordenadas polares, o sistema de coordenadas polares, para a gente encontrar quem é esse conjunto, que é uma dificuldade achar esse conjunto, o conjunto que vai lá, entendeu? Então, é uma coisa assim, ó, você tem aqui o θ e você tem aqui o ρ, eu não disse? São coordenadas cartesianas, então é assim. E aí você aplica a φ nele, mas olha a φ como é, ó. Quando você aplica a φ, devido ao x, esse x ser dado assim e esse y ser dado assim, então esse ângulo aqui vai ser θ e essa distância vai ser ρ. Entenderam? Então, para você descobrir quem é aquele conjunto lá, você vê como é que varia esse ponto aqui ao longo de todo esse conjunto B e vê como varia o θ e o ρ. O θ vai variar aqui assim, ó. Ele vai variar aqui assim. E para cada θ, o ρ vai variar aqui assim, ó. E aí, vai variar de acordo com as coordenadas polares. Aqui você olha aqui o θ e o ρ como coordenadas polares e representa aqui como coordenadas cartesianas. E aí você encontra quem é esse B θ ρ, entendeu? É isso, é assim. Vamos fazer um exemplo, vai ficar mais claro, tá? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ó. Vamos fazer a nossa mudança aqui, daqui para cá. Então, a integral que eu queria calcular, f de xy dx dy sobre o b, vai ser igual à integral sobre esse novo conjunto b θ ρ, e aí você tem que fazer a composta de f com a φ. Então, no lugar do x, você vai colocar ρ cosseno θ. E no lugar do y, ρ seno θ. É isso que é fazer a composta, tá? Então, no lugar do x, você vai colocar ρ cosseno θ. No lugar do y, ρ seno θ. Isso aqui,
a gente já viu que é menos ρ. O módulo é ρ. Então, ρ, né? Dθ dρ. Dθ dρ, tá? Tá bom? É isso, olha. Você olha daqui para cá. Essa fórmula aqui é chamada fórmula de mudança de variável na integral dupla para coordenadas polares. Tá? É a fórmula de mudança de variável na integral dupla para coordenadas polares. Simplesmente é você fazer uma mudança de variável na integral dupla usando esta φ aqui. Usando esta φ. Como o x dela e o y dela lembram as fórmulas de conversão lá, a gente fala assim, fórmula de mudança de variável para coordenadas polares, tá? Na integral dupla. Aí o seguinte, olha. Olhem daqui para cá. O que mudou daqui para cá? O que mudou daqui para cá? Mudou que o x virou isso. O x virou ρ cosseno θ. O y virou ρ seno θ. Tá? O dx dy virou ρ dθ dρ. O dx dy mudou para ρ dθ dρ. Tá? E o b mudou para bθ ρ. Bθ ρ. E aí você tem que saber como é a variação do θ e como é a variação do ρ, para você usar o teorema de Fubini depois. Entendeu? E aqui é que você vai usar o sistema de coordenadas cartesianas, o sistema de coordenadas polares, do jeito que eu falei aqui. Você vai pegar e fazer esse ponto andar por todos os lugares aqui e vai ver como é a variação do θ e do ρ e vai colocar aqui a variação do θ e do ρ, como se fossem cartesianas. Você vai olhar aqui como se fossem polares, θ, ρ, e vai colocar aqui como se fossem cartesianas, tá? É isso, tá? Então é assim que a gente faz. Olha, nunca esqueçam de fazer essa mudança dx, dy para ρ dθ dρ. Não esqueçam desse ρ. Esse ρ é o jacobiano. Tá? Não esqueçam dele. Eu estou falando isso, mas na prova eu sei que tem gente que vai esquecer. Tá? Sempre tem. Ó, bora fazer um exemplo logo. Bora fazer um exemplo. Bora fazer um exemplo. Olha aí, olha aí. Vamos calcular esta integral aqui. Integral dupla de x² mais y² dx dy sobre b. Tá aí, ó, uma integral aí, em que o b é esse conjunto aqui. São todos os pontos x, y pertencentes ao R2, tal que o x é maior ou igual que 0, o y também é maior ou igual que 0, e o x² mais y² é menor ou igual que 1. Tá? Ok. Então, se quer calcular essa integral, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um esboço do b, para ver como que é a variação das variáveis, o que você vai fazer. Se, por exemplo, esse b for um retângulo, você não faz nada, só calcula direto, porque é um retângulo, é o mais simples que tem. Se for um conjunto daquele tipo 1 ou do tipo 2, também você se vira, né? Mas pode ser que ele não seja nem tipo 1 nem tipo 2. Então, ó, vamos fazer um desenho desse conjunto. Está aqui o y, está aqui o x. Olha, se fosse só isso aqui, x² mais y² menor ou igual que 1, é o disco de centro na origem, raio 1. Mas eu quero coisas só no primeiro quadrante. Então é a parte do disco que está no primeiro quadrante. Então é isso aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 1. É isso aqui, ó. É isso aqui o meu conjunto. Esse é o meu conjunto B. Tá? E a minha função, que está definida aí, é esta aqui. Esta é a minha função f. E eu quero calcular a integral dela, a integral dupla dela.
eu vou fazer uma mudança de variável para coordenadas polares. Então, eu vou pegar φ, esta φ aqui, ó, vou pegar esta φ, e vou precisar saber quem é o conjunto bθρ. Aqui está o θ, eixo θ, e aqui está o eixo ρ. Tá? Quero saber quem é esse conjunto. Então, vai ser assim, olha, vai ser assim. Vai ser assim. Tá? Vai ser desse jeito aqui. Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Ah, quero calcular essa integral aqui, né? Caiu na prova, é a segunda questão, né? Que eu vou fazer uma mudança de variável para coordenadas polares. Então, eu tenho que fazer o x igual a ρ cosseno θ, tenho que fazer y igual a ρ seno θ. Não vão trocar as bolas aqui, tá? O cosseno é do x, o seno é do y. Você tem que fazer isso. Esse dx dy, eu tenho que mudar para ρ dθ dρ. Tá? E eu tenho que saber quem é o bθρ. Saber quem é o bθρ é saber qual é a variação do θ e qual é a variação do ρ. Vamos ver isso aqui agora. Vocês já tem aí. Então, ó, como é que você vai saber? Como é que você vai fazer isso? Ó, aquilo que eu estava explicando. Você vai pegar um ponto aqui, um ponto genérico aqui. Ele é um ponto xy. Ele é um ponto xy. Ele provém de um ponto aqui que é um ponto θρ. Ele provém desse ponto aqui, θρ, de acordo com isso. Tá? Então, ó, aí você, já que aquelas são as fórmulas de conversão de coordenadas cartesianas para polares, de coordenadas polares para cartesianas, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o θ e você vai olhar aqui, vai pensar que esse ponto vai viajar por todos os lugares dessa região. Ora ele vai estar aqui, ora vai estar aqui, ora vai estar aqui, ora vai estar aqui, vai estar aqui. Ele vai estar em todos os lugares. Tá? E, conforme ele anda por todos os lugares, qual é o mínimo valor que o θ assume e qual é o máximo valor que o θ assume? Por exemplo, olha, quando ele está bem aqui, o θ é 0. Quando ele está bem aqui, o θ é π sobre 2. E esse é o máximo, porque qualquer outro ponto aqui pelo meio, o θ vai estar entre 0 e π sobre 2. Então, o θ varia de 0 até π sobre 2. Observem que o θ, por exemplo, nunca é π, por exemplo, porque para ser π, o θ teria que estar aqui, e aqui está fora da região, tá? E agora, e o ρ? E o ρ? Como é que você faz para ver o ρ? Olha, o ρ é assim, ó. O ρ é assim. Fixa um θ. Fixa um θ nesse intervalo que você pegou. E aí, olha, por exemplo, esse θ aqui. E aí você vê a variação do ρ. O ρ varia de quanto até quanto? O ρ varia de 0 até esta distância aqui. Que é quanto essa distância? É 1. E isso é para qualquer θ. Qualquer outro θ que eu pegar, ele varia de 0 até 1. De 0 até 1. Tá? Pronto. Pronto, olha, você usou aqui para achar esses números coordenadas polares. Agora você vai representar isso como se fosse coordenadas cartesianas aqui nesse plano, ó. O θ varia de 0 a 2π, tá bem aqui, ó. 2π está aqui. E o ρ varia de 0 a 1. Está aqui assim, ó, de 0 a 1. Vai ser esse retângulo aqui, ó. O bθρ é esse retângulo. Esse retângulo é transformado pela função φ nesse pedaço de disco, tá? Nessa fatia de pizza aí, tá bom? E aí tá, olha, é uma beleza quando é um retângulo. Quando é um retângulo, você dá pulos de alegria, porque é só aplicar o teorema de Fubini, assim, né? Então vamos fazer a mudança, ó, vamos fazer a mudança. Então vai ser a integral sobre esse retângulo. No lugar do x, vou colocar ρ cosseno θ, né? No lugar do x também ρ cosseno θ e no lugar do y ρ cosseno θ. Mas olha, pessoal, quando eu colocar no lugar desse x ρ cosseno θ e no lugar desse y ρ seno θ, fizer o quadrado e somar, vai dar o quê?
Lembra daquele negócio? Vai dar rho quadrado, né? Vai dar rho quadrado. Você eleva ao quadrado esse, eleva ao quadrado esse, soma, né? Vai dar rho ao quadrado. Então, quando eu colocar aqui e aqui, essas duas coisas, vai dar rho ao quadrado. No lugar desse dx dy, o que eu vou colocar? Rho de θ de rho. Olha aqui o jacobiano, olha o jacobiano aqui, ó. Tem gente que faz tudo certo, mas esquece o nosso amigo. O nosso amigo jacobiano, tá? E aí dá errado, né? Aí eu desconto um ponto. Na pessoa, só esqueci do jacobiano, só isso. Ó, agora vamos lá, vai ficar o quê? Eu vou ajeitar aqui, ó, b θ rho. Aqui vai ficar rho ao cubo, com esse rho vai ficar rho à quarta, cosseno θ d θ d rho. Pronto. Agora eu vou aplicar o teorema de Fubini, tá? Então, a nossa integral aqui, sobre bx, x quadrado mais y quadrado, dx dy, vai ficar, aplicando o teorema de Fubini agora, lá, ó, eu tenho que escolher uma ordem de integração, né? Mas como é um retângulo, tanto faz. Vamos integrar primeiro em ρ e depois em θ. Primeiro em ρ, então essa integral interna aqui. O ρ varia de 0 a 1. Depois em θ, o θ varia de 0 a 2π. Isso é outra coisa que erram também. Coloca trocado aqui, né? Olha, essa variável interna corresponde à integral interna. Essa externa corresponde à integral externa. Então tem que colocar as variações correspondentes, né? Olha, o θ é de 0 a π sobre 2. Está errado o meu desenho aqui. É π sobre 2. Não é tão para lá, não. É π sobre 2. Ninguém falou nada, né? Π sobre 2. Π sobre 2. Tá? Ok. Aí eu tenho que calcular esta integral agora, ó. Vou calcular separado para cá. Calcular separado para cá. Calcular separado. Integral de 0 até 1 de ρ à quarta, cosseno θ de ρ. Olha, a variável de integração é o ρ, então o cosseno θ é constante. Vou colocar para fora. Integral de 0 a 1 de ρ à quarta, de ρ. Cosseno θ. Integral de ρ à quarta, variável sendo ρ, é ρ à quinta sobre 5. De 0 a 1. Coloca o 1, dá 1/5. Coloca o 0, dá 0, então nem vou colocar. Então dá isso aí, olha, 1/5 de cosseno θ, tá? Isso você joga aqui. Vou continuar daqui, ó. Então vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, de 1/5 cosseno θ de θ. Tá? Isso é igual, vou continuar bem aqui. O 1/5 sai da integral, que é constante, 0π sobre 2, cosseno θ, de θ. Dá 1/5. Integral do cosseno é seno, né? Seno θ. De 0 a π sobre 2. 1/5. Substitui agora os limites. Primeiro de cima. Seno de π sobre 2. Substitui o de baixo. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Vai ficar 1 menos 0. Vai dar 1/5. Tá bom? 1/5, pronto. Então essa integral aqui vale 1/5. Tá? 1/5. Ela mede o volume abaixo do gráfico dessa função. O volume que a parte do gráfico correspondente a essa região aqui, tá? Sempre é isso que mede a integral. Tá bom, pessoal? Tá aí um exemplo de cálculo de uma integral
de uma função sobre uma região, no qual fizemos, para calcular a integral, uma mudança de variável para coordenadas polares, tá? Dá trabalho, né? Olha, pessoal, a integral dupla, ela sempre calcula volume. Sempre calcula volume. Mas, às vezes, dá para calcular a área com ela também, né? Porque, às vezes, o volume é igual à área. Por isso que dá para calcular, ó. Olha aqui, ó. Cálculo de área usando integral dupla. Cálculo de área usando integral dupla. Vejam só, vejam vocês o seguinte, ó. Digamos que eu tenho aqui um paralelepípedo. Paralelepípedo aqui, ó. Tá? Qual é o volume desse paralelepípedo? Qual é o volume desse paralelepípedo? Eu pego essa área aqui, que é a área da base, e multiplico por essa altura aqui. Essa altura aqui, ó. É isso que é o volume, tá bom? Volume. Qual é o volume desse cilindro? Está aqui uma circunferência aqui. Está aqui uma circunferência aqui assim. E eu pego um cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui assim, ó. Qual é o volume desse cilindro? Eu pego a área da base, que é um círculo, é um disco aqui, e multiplico por essa altura aqui. É isso que é o volume, tá? É sempre a área da base pela altura. Não importa se é quadrado, retângulo ou circunferência. Se for uma região aqui, toda torta aqui assim, ó, né? E eu faço aqui um sólido com ela. Faço um sólido com ela aqui, ó. Faço esse sólido aqui. Qual é o volume desse sólido? Você pega essa área aqui, que é a área da base, e multiplica por essa altura. Esse é o volume. Não importa se é quadrado, circunferência, elipse, qualquer outra curva, qualquer outra forma aí, sempre vai ser a área da base pela altura, se você pegar essa área e levantar perpendicularmente. Agora vejam vocês. Se essa altura for uma unidade de comprimento, se for 1 aqui, o volume é igual à área. O volume é igual à área. Se a altura for 1, o volume é igual à área, né? Tá certo ou não? Tá certo. Se a altura for 1, o volume é igual à área da base. Você calcula o volume, mas ele é igual à área da base, tá? Se você tem uma região aqui, ó, tem uma região aqui assim, e você levanta uma unidade, né? Perpendicularmente, tá bom? Você considera esse sólido, né? Isso aqui medido 1, o volume disso aí é a área da base aqui, vezes a altura que é 1, o volume vai ser igual à área, tá? Ok. Agora, quando eu estou trabalhando com integral dupla, eu tenho aqui eixo Z, tenho aqui eixo Z, eixo X, eixo Y, tenho aqui uma região aqui, ó, uma região aqui no plano XY, né? E aqui em cima eu tenho o gráfico da minha função. Eu tenho uma função definida nessa região, aí eu tenho o gráfico dessa função que é uma superfície aqui assim, né? É uma superfície. A integral dupla dessa função dx dy sobre essa região B aqui é o volume.
É o volume desse sólido aqui, ó. Desse sólido que eu obtenho aqui projetando o volume é esse sólido, essa integral dupla é o volume desse sólido, tá? Agora imagine você que essa função é a função constante igual a 1. É a função constante igual a 1. Qual é o gráfico da função constante igual a 1? É o plano, né? É o plano que passa no z igual a 1, paralelo ao plano xy. Então, digamos que a minha função f de xy é constante igual a 1. Tá? E aí eu tenho aqui uma região aqui, ó. Uma região aqui no plano xy. E a minha função é a função constante igual a 1. É esse plano aqui, ó. Tá? O gráfico dela. O gráfico dela é essa. Tá? Aqui assim. E aí então, essa região se projeta nesse plano aqui assim, ó. Isso aqui está desenhado no plano, ó. Quando eu calcular a integral dupla dessa função, 1 dx dy sobre essa região, vai dar o volume desse sólido aqui, ó. Vai dar o volume desse sólido. Mas como essa altura é sempre 1, esse volume é igual à área, tá? Então essa integral aqui é a área de B, tá? E você não escreve esse 1 aqui não, ele fica subentendido, tá? Então se você tem aqui, olha, você tem o plano xy aqui, ó. Aqui está o plano xy. E você tem uma região aqui, B. Você quer calcular a área dessa região? Você pensa que a função constante igual a 1 está definida nela. E você faz a integral dupla dessa função. Isso vai dar a área de B. Tá? É isso. Você integra a função constante igual a 1 numa região, da área da região. Na verdade, dá o volume, mas o volume é igual à área, tá? Tá bom ou não? Então vamos calcular, vamos pegar uma região e vamos calcular a área dela, tá? Bem, já que a gente está falando de coordenadas polares, né? Vamos pegar a região delimitada pela cardioide, né? Para ficar romântico, né? Vamos pegar a nossa cardioide, a nossa famosa cardioide. Aqui, ó. 1 mais seno θ, que é isso aqui, xy, que é isso aqui, olha. Sai daqui, passa aqui no 1, passa aqui no 2, passa aqui no menos 1, né? É isso aqui, ó. E vamos pegar essa região aqui, ó. Esse vai ser o meu B. E eu quero a área disso aí. Quero a área disso aí. Então, eu vou pensar que a minha função 1, constante igual a 1, está definida aí nessa região, e eu vou calcular a integral dessa função, tá? Eu sei que isso vai dar a área, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a integral dupla de dx dy sobre B. Tá? Isso é a área. Vou chamar de A para a área, tá? Ah, mas aí então eu vou fazer uma mudança de variável para coordenadas polares, tá? Fazer uma mudança de variável para coordenadas polares. Vou pegar aqui o meu sistema, o novo sistema aqui, θ, tá? E a minha função φ que é esta aqui, o x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno θ. Eu já sei que esse dx dy
vai ter que virar ρ de θ de ρ, e eu vou querer saber quem é o novo conjunto, o bθρ. Para saber esse conjunto, eu tenho que saber qual é a variação do θ e qual é a variação do ρ. Tá? Então é isso. Então eu só preciso saber aqui quem é o conjunto aqui. Tá? Não precisa nem você desenhar o conjunto, basta você ver a variação, que é isso que te importa. Tá? Mas vamos tentar desenhar. Olha. Vamos proceder daquele jeito, tá, pessoal? Ó. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, dentro da minha região, e vou considerar as coordenadas polares dele. Quando esse ponto viaja por todos os lugares da minha região, o θ varia de quanto até quanto? De 0 a 2π. Agora é de 0 a 2π mesmo. Quando ele está bem aqui, ele é 0. Quando ele está aqui é π sobre 2. Quando ele está bem aqui é 3π sobre 2, é π, 3π sobre 2 e volta para o 2π. Vocês lembram que a gente, quando fez a tabela da cardioide, colocou o θ variando de 0 até 2π? É isso, então ele varia de 0 a 2π. E o ρ? Aí sim, ó. Quando você fixa um θ, o ρ varia de quanto até quanto para aquele θ? Varia daqui até aqui, ó. Aqui é 0. Então já sei esse, aqui é 0. E aqui? Qual é essa distância aqui? É essa. É essa, que é o ρ. O ρ é igual a 1 seno θ, que é o ponto que está em cima da cardioide. 1 mais seno θ. Pronto, já tenho tudo agora. Já posso fazer a minha mudança. Vou fazer aqui. Então vai ser a integral dupla dx dy, b vai ser igual a integral sobre o novo conjunto, tá? Você vai fazer a função composta 1 com isso, no lugar a função composta com qualquer coisa é ela própria. É como se, aqui está a função 1, no lugar do x dela você põe isso, no lugar do y dela você põe isso, mas nem tem x, nem tem y, tá? É ela própria. Agora, no lugar do dx dy, né? ρ dθ de ρ. Tá? Olha aqui o nosso amigo, ó. Nosso amiguinho aqui. Tá? Vão dormir pensando, olha, o professor colocou uma seta jacobiano. Que aí na prova tu não esquece, tá bom? É isso aí, tem que fazer essa integral aí. Aí eu vou usar o Fubini agora, teorema de Fubini. Tá? Porque eu já tenho a variação. Eu nem fiz o desenho do conjunto, né? Porque não precisa mesmo, eu já tenho a variação. Depois eu faço, que é para a gente não se confundir, tá? Então, o teorema de Fubini, eu tenho que escolher olha aqui, pessoal, presta atenção aqui, tá? Eu tenho θ e ρ. Eu tenho que fazer uma escolha de ordem de integração, tá? Vai ser primeiro em θ e depois em ρ? Ou vai ser primeiro em ρ, depois em θ? Qual é a ordem que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher, tenho que deixar θ por último, porque é ele que varia de uma constante até outra constante. O ρ não, entendeu? Eu não posso deixar o ρ por último nessa situação aqui, tá? Porque ele não varia de uma constante até outra constante. Nesse caso aqui, você tem que deixar o θ por último, tá? Então, vamos lá. Então, vou deixar aqui, está aqui ρ, dρ dθ. O θ varia de 0 a 2π. O ρ varia de 0 a 1 mais seno θ. Tá? É isso. Então, vou fazer esta integral aqui. Vou fazer para cá separada. Fazer para cá separada. Vamos lá fazer essa integral aqui. Integral de 0 até 1 mais seno θ, ρ dρ. Olha, a integral de ρ, a variável sendo ρ, é ρ ao quadrado sobre 2, tá? De 0 até aquilo ali. Eu ainda vou colocar esse meio para fora antes de substituir, né?
E agora eu vou substituir. Então vai ser meio no lugar do ρ, no lugar deste ρ aqui, põe aquilo ali. 1 mais seno θ ao quadrado. E depois põe 0, vai dar 0, né? Então isso aqui vai dar meio. Vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. É isso que dá isto aqui, ó. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, a nossa área vai ser agora a integral de 0 a 2π. Da integral disso aí. Meio, 1 mais 2 seno θ, seno ao quadrado de θ, dθ. Tá? Tá? Isso. Esse meio eu ponho para fora. Vai ficar 1 mais 2 seno θ. Olha, eu vou ter que integrar seno ao quadrado. Vocês lembram da fórmula que a gente usa quando vai integrar seno ao quadrado? No lugar do seno ao quadrado, o que a gente põe? Vocês lembram? Lá do cálculo 1. Integral de seno ao quadrado, de cosseno ao quadrado, a gente sempre usa uma fórmula. Lembra, não? Já passei, já esqueci, né? É meio menos meio de cosseno de 2θ. Isso aqui é seno ao quadrado, tá? Aí dθ. Fica mais fácil integrar assim, né? Aí eu posso somar esse 1 com esse meio. Isso aqui vai ser meio, 0, 2π, de 1 mais meio, 3 sobre 2, mais 2 seno θ, menos meio, cosseno de 2θ. Exagerei aqui, 3 sobre 2, mais 2 seno θ, menos meio, de cosseno de 2θ dθ. Tá? Agora eu vou fazer essa integral. Vou continuar bem aqui, olha. Dá trabalho, dá trabalho. Imagine a tripla, né? Bem, já estou penando com a dupla. Mas quando? Olha, continuando aqui, ó. Meio. Vamos fazer essa integral, olha. Vamos fazer essa integral, ó. A variável é θ, tá? Quanto é a integral de 3 sobre 2? Integral da constante. É a constante vezes a variável. 3 sobre 2θ. Mais integral de seno. Seno. Integral de seno quanto é, pessoal? Menos cosseno. Então vai ficar menos 2 cosseno. Menos 2 cosseno θ. Menos 2 cosseno θ. Menos, né? Meio. Integral de cosseno de 2θ. Quanto é a integral de cosseno de 2θ? É meio de seno de 2θ. Com esse meio vai dar 1/4. Então vai ficar menos 1/4 de seno de 2θ. Tá? Θ variando de 0 a 2π. Ok? Substitui o limite de cima. Vou fazer bem aqui. Meio. Substitui o limite de cima. Coloca 2π aqui, ó. 3 sobre 2 vezes 2π. Menos 2 cosseno de 2π. Menos 1/4 seno de 2π com esse 2, 4π. Menos, agora substitui o zero. Aqui vai ficar 3 sobre 2, 0. Menos 2 cosseno de 0. Menos 1/4 seno de 2 vezes 0, que é 0. Pronto. Pô, não tem mais nem onde continuar, né? Bem aqui. Continua para cá, ó. Vai ficar meio. Aqui corta, corta, vai ficar 3π.
Cosseno de 2π é 1. Então vai ficar menos 2. Seno de 4π é 0. Aqui é 0. Cosseno de 0 é 1. Ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar 2. E seno de 0 é 0. Dá isso aí. Corta esse com esse. Fica só π, 3π sobre 2. Tá? Pronto, é isso aí. Tá? Essa área aqui mede 3π sobre 2, tá bom? É isso. Acabou o exercício. Vamos só desenhar o conjunto, que não precisa, né? Mas vamos desenhar, olha. O θ varia de 0 a 2π. O ρ varia de 0 até 1 mais seno. A função 1 mais seno é essa função aqui, ó. É essa função aqui, assim, ó. Ela é a seno deslocada a 1. É essa função aqui, ó. Tá? A minha região, então, é essa aqui, ó. Para cada θ, essa altura aqui mede 1 mais seno θ. Tá? É essa região aqui, ó. Esse é o bθρ, tá? Tá bom, pessoal? Olha, isso aí que é mudança de variável na integral dupla para coordenadas polares, tá? Acabou esse assunto coordenadas polares, acabou esse assunto integral dupla, tá? Na próxima aula já vamos ver integral tripla. E a gente vai aprender integral tripla. Nem que a gente faça das triplas cardioide, tá? Tá bom, pessoal? Por hoje tá bom, por hoje tá bom.